Livro de Êxodo, capítulo 8. Depois disse o Senhor a Moisés: Entra a Faraó e dize-lhe: Assim diz o Senhor: Deixa aí o meu povo, para que me sirva. E se recuares, deixa-lo ir. E eis que ferirei com rã todos os teus termos. E o rio criará rãs que subirão e virão à tua casa, e ao teu dormitório, e sobre a tua cama, e às casas dos teus servos, e sobre o teu povo, e aos teus fornos, e às tuas amassadeiras, e a rãs subirão sobre ti, e sobre o teu povo, e sobre todos os teus servos. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua mão com a tua vara sobre as correntes e sobre os rios e sobre os tanques, e faz subir rãs sobre a terra do Egito. E Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram toda a terra do Egito. Então os magos fizeram o mesmo com os seus encantamentos e fizeram subir sobre a terra do Egito. E Faraó chamou Moisés e Arão e disse: Rogai ao Senhor que tirei as rãs de mim, que meu povo, depois deixarei ir o povo que sacrifique ao Senhor. E Moisés disse a Faraó: Tu tenha glórias que sobre mim, quando orarei por ti, pelos teus servos e pelo teu povo, para tirar rãs de ti e das suas casas, de sorte que somente fique no rio. E ele disse: Amanhã. E Moisés disse: Seja conforme a tua palavra, que saibas que ninguém há como o Senhor, o nosso Deus. E as rãs apartar-se-ão de ti e das tuas casas, e dos teus servos e do teu povo somente ficarão no rio. Então saiu Moisés e Arão de Faraó, e Moisés clamou ao Senhor por causa das rãs que tinha posto sobre Faraó. E o Senhor fez conforme as palavras de Moisés, e as rãs morreram nas casas de pátios e de campos. E ajuntaram-nos as montanhas na terra, e cheirou mal. Vendo, pois, Faraó que havia descanso, agravou o seu coração, e não os ouviu como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Estende a tua vara e fere o pó da terra, para que tome o piolho por toda a terra do Egito. E fizeram assim, porque Arão estendeu a mão com a sua vara e feriu o pó da terra. E havia muitos piolhos nos homens e gado, e todo o pó da terra se tornou em piolhos em toda a terra do Egito. E os magos fizeram também assim como seus encantamentos para produzirem piolhos, mas não puderam, e havia piolhos nos homens e no gado. Então disse aos magos a Faraó: Isto é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, e não ouvia como o Senhor tinha dito. E disse mais o Senhor a Moisés: Levanta-te pela manhã cedo, e põe-te diante de Faraó. E eis que ele sairá às águas, e diz-lhe assim: Diz o Senhor: Deixa aí o povo, para que me sirva. Porque não deixares ir ao meu povo, eis que enviarei enxames de moscas sobre todos os servos e sobre todo o povo. E as tuas casas e as casas dos egípcios se encherão desses enxames, e também a terra em que eles estiverem. E naquele dia eu separarei a terra de Gósen, em que meu povo habita, a fim de que nela não haja enxame de mosca, para que saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. E porei separação entre o povo e o teu povo. Amanhã será este sinal. E o Senhor fez assim. E vieram grandes enxames de mosca à casa de Faraó e às casas dos seus servos, e sobre toda a terra do Egito. E a terra foi corrompida desde os enxames. Então chamou Faraó a Moisés e Arão e disse-lhe: Ide e sacrificai ao vosso Deus nesta terra. E Moisés disse: Não convém que façamos assim, porque sacrificamos ao Senhor nosso Deus a abominação dos egípcios. E eis que sacrificamos a abominação dos egípcios perante aos teus olhos. Não nos apedrejarão eles? Deixa-nos ir
a caminho de 3 dias ao deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus, como ele nos dirá. Então disse Faraó: deixai-vos ir, para que sacrificais ao Senhor, vosso Deus, no deserto. Somente indo, não vás longe, orai também por mim. E Moisés disse: eis que saio de ti e orarei ao Senhor, que esses enxames de mosca se retire amanhã de Faraó, dos seus servos e do seu povo. Somente Faraó não mais me engane, não deixando ir este povo para sacrificar ao Senhor. Então saiu Moisés de Faraó e orou ao Senhor, e fez o Senhor conforme a palavra de Moisés, e o enxame de mosca se retiraram de Faraó, dos seus servos, do seu povo, e não ficou um só. Mas endureceu Faraó ainda esta vez o seu coração, e não deixou ir o povo.